Olá, aqui é o João. Bom, a gente vai continuar aqui o desenvolvimento do nosso jogo 2D Shoot 'em Up. O que a gente tem até agora é a nossa movimentação de personagem na tela e o spawn dos inimigos no canto direito de forma aleatória. O que a gente vai fazer agora para ter um efeito mesmo de jogo 2D é a gente vai criar um efeito chamado Parallax Scrolling para poder movimentar o nosso fundo do cenário e também o nosso middle ground, onde estão essas plataformas. Bom, vamos aqui na pastinha Scripts, botão direito, Create, C# Script, e vamos criar agora o Scrolling Script. O Scrolling Script a gente vai abrir agora e a gente vai começar a criar uma versão, a primeira versão do Scrolling para fazer a movimentação do nosso cenário. Vamos criar as variáveis public, vector2 speed. Pode perceber que eles vai ser bem parecido com a classe, né, com o script que a gente já tem, que é o moveScript, mas depois ele vai ser bem alterado, então vou colocar aqui inicialmente com velocidade 1 por 1. E a direção, public, vector2, direction. New vector2, menos 1 e 0. Certo? Porque a gente vai fazer com que o cenário de fundo ou as plataformas elas se movimentem para o lado esquerdo em direção ao nosso player, fazendo a sensação que a gente realmente está andando, né, através do cenário com o nosso jogador. Bom, no nosso método update, a gente não vai precisar do método start aqui, a gente vai começar a fazer essa movimentação. Então a gente vai criar uma variável aqui do tipo vector2 vector2 movement igual a new vector2. Em x ela vai ser o speed em x vezes o nossa direction em x e speed em y vezes direction em y. No caso do nosso moveScript, a gente acabou colocando a movimentação real dentro de um outro método chamado fixedUpdate, porque lá a gente utilizava para objetos que têm um read body, e é aconselhado a gente usar o fixedUpdate quando envolve física. Como o nosso scrolling script vai ser utilizado para as camadas de fundo do jogo, onde não tem nenhum tipo de collider associado ou read body associado a eles, a gente vai fazer a movimentação aqui mesmo. Então uma coisa importante que a gente tem que fazer sempre, quando a gente está fazendo movimentações, alterações, né, de posição de assets, de scripts, de texturas, de objetos, qualquer coisa em tela, a gente precisa sempre multiplicar essas variáveis, né, pelo time.deltaTime. Em seguida a gente vai setar para o nosso transform uma translação, translate, o movimento que a gente acabou de criar. Certo? Ok, vamos voltar aqui na Unity. A gente vai pegar o nosso script, que a gente acabou de criar, o scrolling script, e vamos associar ele ao background em 0. Certo? Está aqui. E vamos também associar o scrolling script ao middle ground. Tá? Eu vou desmarcar aquela opção que a gente fez no vídeo anterior, aqui no inspector de debug para normal, para ficar simplesmente as variáveis que a gente trabalha normalmente, que estão públicas. E vamos dar um play. Quando a gente der um play agora, a gente vai ver que o nosso cenário de fundo, como também a plataforma, elas estão se movimentando, tá? Para dar a sensação que a gente realmente está navegando pelo cenário. Mas a gente precisa que a nossa plataforma, essa parte do middle ground, se movimente um pouco mais rápido. Então vamos deixar o background na velocidade 1 por 1. E o middle ground eu vou colocar numa velocidade um pouco maior. Vamos colocar aqui 2 por 2. Por mais que a gente esteja utilizando só a diferenciação aqui, né, a posição em x, tá, para alterar a velocidade no nosso código. Vamos ver como é que vai ficar agora. Aí, nosso fundo se mexe um pouco mais devagar e nosso middle ground um pouco mais rápido, dando uma sensação realmente de profundidade, já que a gente não tem aqui a profundidade que o 3D ofereceria. Certo. O que a gente vai precisar fazer agora
entrar num assunto um pouco mais denso sobre programação através da criação de métodos extensíveis, ou seja, extension methods, que é provido pelo C# aqui, pela Unity também, que a gente vai poder fazer isso. A gente vai criar aqui, então, um create C# script, que eu vou chamar de renderer extensions. Vamos abrir o script. Esse script aqui ele não vai herdar do MonoBehavior, ele não é um script para a gente utilizar em jogo, ele na verdade é uma extensão dos métodos que já existem para trabalhar com render de jogo. Por que a gente vai criar ele? A gente vai criar um script aqui para a gente poder estender, poder criar mais métodos para a gente poder trabalhar nos renders do jogo. Para que vai servir esse método que a gente vai criar agora? A gente vai criar um método aqui para nos dar visibilidade, tá? Para nos responder se algum tipo de asset dentro do nosso jogo pode ser visto, está sendo visto pela nossa câmera. Tá? Então, toda vez que a nossa câmera estiver vendo um objeto, ou seja, estiver aqui no quadrante aqui, que ocupa a câmera, de verdade, este objeto vai estar em jogo. Quando estiver fora disso aqui, não está em jogo, então ele não poderia sofrer nenhum tipo de colisão, ou algum tipo de ataque. Ou seja, se o nosso inimigo está sendo instanciado, ele só vai poder levar tiros do nosso personagem quando ele entrar dentro da esfera da câmera, aquilo que aparece realmente em game. Então aqui a gente vai criar um public static class, chamado renderExtension. Vamos retirar a herança e vamos retirar os métodos tradicionais do MonoBehavior. Vamos criar aqui um único método chamado public static bool is visible from. A gente vai verificar aqui se o render de algum objeto, this render, ele é visível pela câmera. Bom, por que tem o this aqui nesse primeiro parâmetro? O this aqui significa o quê? Que apenas objetos do tipo render, que sejam dessa instância aqui de render, vão poder utilizar esse método. Tá? Vai ser realmente uma extensão para o render. Aqui dentro a gente vai fazer o seguinte cálculo. A gente vai buscar os planos, plane, vou chamar de planes, que a câmera, tá, consiga verificar, consiga olhar naquele momento. Vamos chamar aqui uma classe chamada Geometric Utility, através do método CalculateFrustumPlanes, que a gente vai passar para ele a câmera. Ela vai nos retornar alguns planos para a gente poder verificar se esses planos estão dentro daquilo que a câmera consegue enxergar. Então a gente vai retornar um true ou false aqui, utilizando a classe Geometric Utility novamente, através do método testPlanes AABB, em que a gente vai passar os planos que a câmera consegue enxergar e as dimensões do render. O bound, ou seja, aquilo que ele ocupa, o espaço que ele ocupa. Para que a gente vai utilizar isso? Voltando aqui na Unity agora, se a gente der um play, a gente pode verificar que os inimigos nascem aqui no canto direito, mas eles não são vistos ainda. Eu posso dar dando tiros e a gente pode ver que eu já consigo eliminar eles antes mesmo deles entrarem em tela. Então, agora eu vou lá no nosso script. Deixa eu procurar nosso prefab pulp. Vamos lá no nosso enemy script. E aqui no nosso enemy script, a gente vai fazer uma pequena alteração aqui para o nosso inimigo ele morrer, né? Só depois que a gente puder entrar em tela. Certo? O enemy script, ou mesmo, cadê o shot script? O shot script faz uma coisa bem parecida também. A gente teria que fazer a mesma coisa aqui dentro do shot script para quando o tiro sair da visão da câmera e ser destruído. Daí a gente não vai precisar mais dessa configuração inicial de 10 segundos. Vamos voltar aqui no enemy script e vamos criar a seguinte verificação agora, dentro do update. Se o render do inimigo não consegue ser visto, né,
pela câmera. Vamos passar para ele a câmera do jogo. Câmera.main. Então vamos negar aqui. Se ele não consegue ser visto, ele não pode ser destruído, tá? Então por isso que no início do jogo aqui agora desse script eu vou criar uma variável privada que vai dizer se ele pode ser destruído ou não. Can be destroyed. Iniciando como false. Faltou o tipo dele, né? Booleano. Can be destroyed. No início ele começa como false. No momento que ele pode ser visto, na verdade, aqui dentro, ó, is visible from, quando ele pode ser visto, a gente vai transformar o can be destroyed em verdadeiro. Então aqui no início, para a gente não poder destruir, né, nosso inimigo, a gente vai pegar o collider 2D dele e vamos desabilitá-lo. False. Se esse cara aqui pode voltar, então agora a gente vai setar o collider 2D, enable, como true, certo? Significa que agora a gente pode destruir o nosso objeto. Vamos voltar aqui na Unity. Essa verificação aqui, na verdade, eu quero fazer depois. Se can be destroyed. O autocomplete aqui buscando os seus próprios finais, né? E vou retornar, caso for true, o collider para verdadeiro. Voltando na Unity, vou dar um play. Enquanto eu vou atirando aqui, a gente vai verificando lá em cima se eu consigo destruir. Ó, por enquanto o tiro não toca no nosso inimigo, até ele realmente entrar em tela. Quando ele entra em tela de verdade, quando a câmera consegue renderizar ele, a gente consegue destruí-lo. Bom, pessoal, até o próximo tutorial.